Oi pessoal, tudo bem? Essa é a parte final da receita dessa saída de praia. Se você não assistiu a primeira parte, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Nessa primeira parte, você também vai encontrar todas as informações importantes para a construção dessa peça, inclusive a lista de material. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, pessoal, então olhem só como está aqui a nossa peça. Olhem só, aqui é a parte da frente da peça e aqui é o lado avesso, que a gente consegue ver aqui as correntinhas que a gente não usou de cada carreira que a gente fez de pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai mudar aqui o nosso ponto. Vou me aproximar aqui para vocês verem melhor. Vou fazer aqui uma corrente para subir e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos da base e no quarto ponto, um ponto baixo. Formando assim uma alcinha. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 3 pontos, no quarto ponto, um ponto baixo. Aqui eu tenho 2 alcinhas. E eu vou seguir por toda a volta fazendo alcinhas, tá? Fazendo alcinhas até o fim da carreira. Só que aí tem um detalhe. A gente precisa que essa primeira carreira tenha uma base múltiplas de 4, tá? Uma quantidade de alcinhas múltiplas de 4. Ou seja, a gente vai fazer de 4 em 4 alcinhas. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Vou fazer novamente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até eu chegar no fim da carreira. Como a gente não contou a quantidade de pontos baixos que a gente fez nessas carreiras que a gente acabou de finalizar, eu não sei se vai dar certinho. Nós não sabemos se vai dar uma quantidade certinha de alcinhas até o fim da carreira. Pode ser que quando você chegar no fim da carreira, falte 1 ou 2 alcinhas, enfim, falte alcinhas para que realmente tenha uma quantidade múltipla de 4. Nesse caso, o que você vai fazer? Nesse caso, você pode arrumar as últimas alcinhas para que caiba certinho, deixando elas, de repente, pulando um pontinho a mais ou encolhendo um pouquinho mais, o que for mais prático fazer para que realmente tenha uma quantidade de alcinhas múltiplas de 4, tá bom? Então, eu vou dar a volta aqui fazendo o meu e volto já para mostrar o que foi que eu fiz, como é que o meu finalizou. Vamos lá. Bem, pessoal, aqui tô chegando no finalzinho da carreira. Como vocês conseguem ver, aqui tem espaço para uma alça ainda, tá bom? E quantas alças eu tenho aqui? Aqui, pessoal, até essa última alça que eu fiz, eu tenho 35 alças e eu não modifiquei nada. Continuei pulando 3 pontos da base, ok? Ok. Com a alça que está faltando, eu vou ter um total de 36 alças. 36 é um número múltiplo de 4, ou seja, com muita sorte, o meu trabalho deu certinho. A única modificação que eu vou precisar fazer é que para fazer essa última alça aqui, eu vou precisar pular 4 pontos, já que tem 4 pontos aqui na base, ou seja, tem um pontinho aqui sobrando. Então, eu vou pular e vou fechar aqui no ponto baixo que iniciou a carreira, que é onde eu preciso fechar. Essa é a única modificação que eu vou precisar fazer, mas pode ser que vocês precisem fazer uma modificação maior, tá bom? O que vocês precisam entender é, você precisa ter uma quantidade de alças que seja múltiplo de 4, ou seja, de fazer de 4 em 4 alças, ok? Ok. Então, agora vamos dar continuidade. Para você fazer a última alça, você vai fazer ela de uma forma um pouquinho diferente do que você fez as outras. Vamos fazer 2 correntes e vamos substituir as outras 3 correntes por um ponto alto que a gente vai fazer no ponto baixo que a gente iniciou essa carreira. Dessa forma, a nossa agulha já fica ali no topo da alça. Vamos para a próxima alça e nela a gente vai fazer um leque de 7 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo para a gente poder fechar esse lequezinho, tá bom? Depois do leque, você faz 2 alças seguidas.
Aqui eu tenho a primeira alça. Aqui eu tenho a segunda alça. Então, aqui eu tenho um leque e 2 alças. Agora, eu vou repetir tudo isso aqui. O leque com 7 pontos altos. E as 2 alças. E a gente segue repetindo isso aqui até o fim da carreira. Chegamos aqui no final da carreira. Aqui eu fiz o último leque e eu fiz uma alça. Está faltando a segunda alça para eu encerrar a carreira. Eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal. Os nossos leques são feitos com 7 pontos altos. Mas vocês observando aqui o primeiro leque, vocês irão ver que ele tem 8 pontos altos. Só que esse primeiro ponto alto aqui, ele não faz parte do leque. Ele faz parte da alça que encerrou a carreira anterior, que a gente fez 2 correntes e um ponto alto, tá bom? Então, esse primeiro ponto alto faz parte da alça e não do leque. E é nesse ponto alto que a gente vai encerrar essa carreira agora. E para encerrar, a gente vai fazer uma alça exatamente como a gente fez essa. Então, são 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto da alça anterior. Ficando dessa forma aqui. Vou para o primeiro ponto alto do leque e vou fazer outro ponto alto. Uma corrente de separação. No segundo ponto alto, mais um ponto alto. No segundo ponto alto, mais um ponto alto. E mais uma corrente de separação. No próximo ponto, mais um ponto alto. E mais uma corrente de separação. Então, a gente vai trabalhar sobre esses pontos altos do leque, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto, porém, agora também fazendo uma corrente de separação entre eles, tá? Olhem só, tô chegando aqui no finalzinho, uma corrente de separação e agora eu faço o último ponto alto. Depois do último ponto alto, eu não faço corrente de separação. Eu já vou direto para a alça e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui apenas uma alça. E aí, eu começo tudo de novo. Repito sobre esse leque a mesma coisa que eu fiz aqui, ok? Vamos dar a volta. Pronto, cheguei aqui no final da carreira. Falta apenas aqui uma alça para eu encerrar a carreira. E eu vou fazer essa alça exatamente da mesma maneira que eu fiz as outras. Vou fazer 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto que encerrou a alça da carreira anterior, ficando dessa forma. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui do leque. E eu vou fazer, envolvendo esse ponto alto, uma espécie de ponto puff, tá bom? Vou laçar aqui a agulha no fio. Vou passar com a ponta da agulha pela frente e vou voltar para trás, tá? Entrando antes desse ponto que eu acabei de fazer. Dessa forma aqui. Vou laçar o fio e vou puxar lá para frente. Eu gosto de colocar aqui o dedo no fio que eu acabei de fazer para não perder o tamanho, tá? Para ele não sair do lugar. Laço novamente e repito o processo. Vou repetir o processo pela terceira vez. Laço aqui. Entro antes do ponto que eu acabei de fazer, laço embaixo e puxo. Vou fazer agora pela 4ª vez. Laço, entro antes do ponto, laço novamente e puxo. Depois de fazer esse processo por 4 vezes, eu vou laçar mais uma vez e vou passar essa laçada por dentro de todas que já estão na agulha. Como eu estou trabalhando com um fio prisma, que é feito por 4 cabos, então, é um pouquinho complicado, tá? Requer um pouquinho mais de atenção para que eu consiga passar por dentro de todos os cabos. Feito isso aqui, eu vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aí, eu repito o processo. Laço a agulha, entro com ela, agora tem o espaço aqui, tá maior, entro com ela antes do ponto, laço novamente e volto. Vou fazer aqui por mais 3 vezes esse processo.
Depois de repetir por 4 vezes, laço pela última vez e passo essa laçada por dentro de todas que já estavam na agulha, ficando dessa forma. Vou para o próximo ponto e faço isso novamente. Um ponto alto e começo as laçadas. 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e faço as laçadas. 1, 2, 3, 4. E eu vou fazendo isso aqui por todos os pontos altos que tem nesse leque. Eu preciso ter até o final 7 pontos puffs, tá bom? Aqui eu tenho 4, vou continuar fazendo. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o último ponto puff, venho aqui no ponto alto que fechou a alça da carreira anterior, e agora eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. Pessoal, as nossas próximas carreiras serão de alças. Nós vamos fazer 5 carreiras só de alças, tá bom? E para a gente começar a primeira carreira, a gente precisa sair bem daqui, olhem só, do topo desse ponto puff aqui. O que quer dizer que para a gente chegar no topo desse ponto puff, a gente vai virar o trabalho e vai caminhar com pontos baixíssimos até lá. Venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. No segundo pontinho, que fica bem no topo do ponto puff, eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu viro novamente o trabalho, lembre-se sempre disso, você vai virar para caminhar até você chegar no ponto de partida da próxima carreira, depois virar novamente para começar as alças. Agora sim, eu entro no mesmo ponto e faço um ponto baixo. E começo as nossas alças. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui para o próximo leque e no primeiro ponto puff, bem no topo, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o primeiro ponto e no segundo, bem no topo, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o primeiro e no segundo eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o primeiro e no segundo eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo leque e aqui no primeiro ponto eu faço um ponto baixo. E aqui eu já tô repetindo, tá, pessoal? Eu já tô aqui repetindo tudo, ok? Então, a gente vai distribuir dessa forma aqui, essa primeira carreira de alça sobre os leques, tá bom? Por toda a volta. Quando eu chegar aqui no fim da carreira, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vamos lá. Tô chegando aqui no fim da carreira, da nossa primeira carreira de alças, e a nossa primeira carreira de alça, a alça que é feita sobre os leques, a gente vai encerrar da maneira que a gente vem encerrando as outras, tá? Fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que iniciou essa carreira de alça. Então, todas as vezes em que você estiver encerrando a primeira carreira de alça, você vai fechar dessa forma. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui, nesse espaço. Vou fazer 5 correntes. Vou para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo alças até o fim da carreira. Quando eu chegar no final dessa carreira, eu volto, porque a nossa segunda carreira de alças vai ser fechada de uma forma diferente, tá bom? Prestem sempre atenção nisso. A primeira carreira você fechou aqui, como a gente vem fechando, 2 correntes e um ponto alto. Já a segunda carreira, a gente vai fechar de uma forma diferente. Então, eu vou dar a volta fazendo a alça e volto já para mostrar para vocês. Chegamos aqui no finalzinho da carreira e, como eu disse anteriormente,
A segunda carreira, a gente não encerra da mesma forma que a gente encerrou a primeira carreira de alças, tá bom? A segunda carreira, a gente encerra fazendo 5 correntes, um ponto baixíssimo no ponto baixo que a gente iniciou a carreira. E aí, a gente caminha com 3 pontos baixíssimos até a gente chegar na correntinha do meio da próxima alça, tá bom? Aqui a gente faz um ponto baixo e começa a terceira carreira de alças. E segue até o fim. E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como vocês viram, a gente encerrou a primeira carreira de alças com 2 correntes e um ponto alto, e a segunda carreira de alças com 5 correntes e caminhou até o centro da próxima alça para começar a terceira carreira. Nós vamos revezar esses 2 encerramentos. Nessa terceira carreira, a gente vai repetir o encerramento que a gente fez na primeira, ou seja, 2 correntes e um ponto alto. Na quarta carreira de alça, a gente faz a mesma coisa que a gente fez na segunda. 5 correntes, um ponto baixíssimo e caminha com ponto baixíssimo até chegar no centro da alça seguinte. E na quinta carreira, a gente encerra novamente com 2 correntes e um ponto alto. A gente vai revezar essas 2 maneiras de encerrar a carreira e é importante que a gente faça esse revezamento para que quando a gente for voltar a fazer os leques, ele fique na posição correta, tá bom? Então, é necessário que você faça isso, esse revezamento. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer aqui as 5 carreiras que eu preciso, já fiz 2, tô aqui na terceira. Quando eu tiver encerrando a quinta carreira de alças, eu volto pra gente fazer novamente o leque, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui, como vocês podem ver, eu já fiz as 5 carreiras de alças. 1, 2, 3, 4, 5. Falta aqui apenas uma alça para eu encerrar essa quinta carreira. E na quinta carreira, a gente encerra repetindo a maneira que a gente encerrou a primeira, fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que a gente iniciou essa carreira. A partir de agora, pessoal, o que a gente vai fazer é repetir tudo o que a gente já fez desde essa carreira onde a gente tem aqui os 7 pontos altos seguidos, tá bom? Nós vamos repetir as 3 carreiras que formam o leque completo e depois as 5 carreiras de alças novamente. Depois a gente volta tudo de novo e vai repetindo, tá bom? Eu vou só aqui mostrar o iniciozinho aqui pra vocês, ok? Então, depois que a gente fecha a quinta carreira de alça, a gente vai para a próxima alça e nela a gente faz os 7 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo aqui. E aqui, como vocês podem ver, só para vocês entenderem o posicionamento que essa nossa próxima carreira de leque vai ter, olhem só, esse leque, ele ficou entre os 2 leques da carreira anterior. Então, essa é a posição correta, tá bom? Observe se o seu ficou posicionado de forma correta. Se não tiver posicionado de forma correta, dessa forma aqui, é porque você deve ter errado em alguma coisa, tá bom? Então, agora a gente só continua. Depois do leque de 7 pontos altos, é hora de fazer 2 alças e repetir tudo de novo, e assim a gente segue. Se você ficar com alguma dúvida em algum momento, o que você pode fazer é voltar esse vídeo até o momento em que eu começo a ensinar essa primeira carreira aqui e fazer tudo de novo assistindo o que você já assistiu, assistindo e refazendo, porque é tudo igual, tá bom? Então, eu vou avançar aqui com o meu trabalho e eu volto já para mostrar para vocês como ele está. Então, vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha peça mais alongada, olhem só. Olha só como ela está. E aqui é o seguinte, nesse momento, ela está mais ou menos ali na região do umbigo, caminhando para o quadril. Como eu estou indo para o quadril,
eu vou fazer aumentos na minha peça para que ela passe nessa região com tranquilidade. Só que esses aumentos são opcionais, tá? Pode ser que de repente para você não precise aumentar ou não precise aumentar da mesma quantidade que eu vou aumentar. Por quê? Na maioria dos corpos femininos, a circunferência do quadril é maior do que a circunferência do busto, e nós começamos a trabalhar essa peça de forma circular, levando em consideração a circunferência do busto, o que na teoria quer dizer que no quadril não vai passar. Entretanto, na prática, a gente está trabalhando com crochê que cede. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma peça em crochê, mesmo levando em consideração a circunferência do busto, ela passa com tranquilidade no quadril, tá? Isso depende de várias coisas, como, por exemplo, a diferença de medida entre o quadril e o busto. Tem mulheres que têm no quadril e no busto a mesma medida, tem mulheres que têm o quadril menor do que o busto, tem mulheres que têm o quadril maior, mas nem tanto, mas tem mulheres também que a diferença é bem grande, que tem bem mais quadril do que busto. Então, é necessário avaliar qual é o seu caso para entender se vai ser necessário fazer aumento e quanto de aumento vai ser necessário, se for necessário, tá bom? Uma dica que eu dou aqui para vocês terem uma ideia se vai ser necessário fazer aumento ou não, é vocês vestirem aqui a peça, deixando essa parte aqui, essa parte dos leques, no quadril, para vocês verem como que ela se comporta, se ela tá soltinha ou se ela já tá apertada para o que você quer, enfim. E aí você ter uma noção se você vai seguir reto sem fazer aumento nenhum ou se você vai preferir fazer algum aumento, tá bom? A minha peça, por exemplo, ela passa no quadril. Ela passa no quadril, mas ela fica bem justa e eu não quero que ela fique justa no quadril. Por isso, eu vou fazer aumento, ok? Então, se você não quiser fazer aumento, você vai continuar exatamente do jeito que a gente vem fazendo, até você atingir ali o tamanho que você precisa para sua peça, tá bom? Até você chegar no comprimento que você quer. Agora, se você vai fazer aumento, me acompanhe nas explicações que eu vou dar a partir de agora. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu já fiz aqui a primeira das 5 carreiras de alças que a gente precisa fazer antes de voltar a repetir a carreira de leques, tá bom? E são nessas próximas 4 carreiras é que a gente faz o nosso aumento. Na verdade, a gente aumenta a quantidade de alças, tá bom? Mas quantas alças a gente vai aumentar? A gente vai aumentar 4 alças. Por que 4 alças? Porque a cada 4 alças, a gente tem um leque a mais, tá bom? Então, você precisa de um aumento de 4 alças para que da próxima vez que você for fazer a carreira de leque, você tenha um leque a mais, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai fazer esse aumento. Não tem um lugar específico para você fazer esse aumento, tá bom? Mas eu sugiro que vocês deixem esses aumentos bem distante, ok? Eu vou aumentar de 2 em 2. Eu vou colocar o marcador aqui de um lado, no cantinho da peça, e o outro marcador aqui no outro. Uma outra alça. Eu venho aqui onde eu parei o trabalho e vou retornar. Vou retornar, tá bom? Vou retornar as minhas alças até eu chegar lá no primeiro marcador e lá eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o aumento, ok? Vamos lá. Cheguei aqui na alça, onde eu botei o marcador, e aqui onde está o marcador, eu vou fazer o meu primeiro ponto de aumento. Vou fazer 3 correntes, um ponto alto dentro da alça onde estava o marcador, 3 correntes, mais um ponto alto aqui nessa mesma alça, 3 correntes, e na próxima alça eu faço um ponto baixo. Então, todas as vezes que eu precisar fazer o aumento, eu vou fazer dessa forma aqui, tá bom? Um ponto em V, ok? Então, eu vou seguir fazendo as minhas alças normalmente, tá? Com 5 correntes e um ponto baixo, até eu chegar no próximo marcador. E quando eu chegar no próximo marcador, eu vou fazer isso aqui novamente, ok?
Aí, eu passo por lá e fecho a carreira, tá bom? Quando eu fechar a carreira, a gente volta. Vamos lá. Então, aqui eu já encerrei a segunda carreira de alças, tá? Como vocês podem ver aqui, o aumento que eu fiz de um lado e o aumento que eu fiz do outro, tá? Agora, eu vou começar a terceira carreira e vou seguir aqui fazendo alças até eu chegar lá aqui no primeiro ponto de aumento, para eu mostrar para vocês como é que vocês irão passar por lá, tá bom? Nessa terceira carreira, a gente não faz aumento, tá? Nessa terceira carreira, a gente não vai fazer aumento. Vamos lá. Tô chegando aqui no nosso ponto de aumento e, como eu falei ainda agora, nessa terceira carreira, a gente não faz aumentos, tá? 3, 4, 5 correntes, venho aqui nesse espaço de 3 correntes do aumento e faço um ponto baixo. 5 correntes, venho aqui nesse segundo espaço de 3 correntes do aumento e faço um ponto baixo. 5 correntes, venho aqui nesse terceiro espaço de aumento, do aumento, e faço outro ponto baixo. E assim, a gente fez uma alça a mais de aumento. Aqui, a gente construiu uma alça a mais de aumento. E a gente vai seguir fazendo essas alcinhas, normalmente, 5 correntes e um ponto baixo, até a gente chegar do outro lado, onde a gente também tem um ponto de aumento, e lá a gente vai passar do mesmo jeito, tá? Lá está a nossa segunda alça de aumento. Então, eu não vou mostrar porque é muito simples, tá? Vocês devem ter entendido. Vamos dar a volta, quando a gente encerrar a carreira, eu volto para mostrar para vocês mais alguns detalhes. Vamos lá. Então, aqui a gente encerrou a terceira carreira de alças, tá? E nesse momento, a gente tem 2 alças a mais. Porém, a gente precisa ter 4 alças a mais antes da gente começar a repetir os leques, tá? Como vocês podem ver, a primeira carreira de alças a gente não fez aumento, mas a gente fez aumentos na segunda carreira. Na terceira, a gente não fez aumento e agora a gente vai fazer os 2 aumentos restantes na quarta carreira. Então, mais uma vez, eu vou pegar marcadores para escolher os 2 lugares que eu vou fazer aumento. Eu vou evitar colocar esses marcadores bem embaixo de onde eu fiz os aumentos anteriormente, para evitar que se forme pontas, tá bom? Para evitar que se forme pontas. Então, eu já venho aqui mais próximo, ó. Vou colocar um bem aqui e o outro mais na direção do outro lado, tá bom? E como serão feitos esses aumentos desses 2 pontos? Serão feitos exatamente iguais ao aumento em que a gente fez na segunda carreira, tá bom? Com 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes. Exatamente da mesma forma, ok? Você vai dar a volta, fazendo as alças normalmente. Quando você chegar aqui, você vai fazer esse aumento, vai continuar. Quando você chegar aqui, você vai fazer o outro aumento e vai encerrar a sua quarta carreira. Aí, você já vai ter as 4 alças a mais, para que você tenha um leque a mais. E aí, você só vai ali fazer a última carreira restante sem aumento nenhum. Ok, pessoal? Simples assim. Agora, nós vamos falar da quantidade de leques que a gente precisa. Pessoal, eu já ensinei para vocês como aumentar o leque. Mas aí, você precisa decidir quantos leques você vai aumentar ao todo, tá bom? Daí vem a importância de você vestir a peça, botar ali na região do quadril, para ver quantos leques a mais você acha que você precisa para ter o trabalho do jeito que você quer. Pode ser que só esse leque aí, que você acabou de fazer, seja o suficiente, mas pode ser que você precise de 2, de 3. Então, a cada nova rodada de alças, você vai aumentar um leque do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá bom? Exatamente da mesma forma, ok? Simples assim. Eu vou fazer esse aumento para mim, tá bom? E depois que eu fizer uma carreira de leque, que eu for novamente fazer carreiras de alças, eu vou fazer mais um aumento. Ou seja, ao todo, o meu trabalho vai ter 2 leques a mais. Até o fim do trabalho, eu vou ter 2 leques a mais. Você vai aumentar quanto você achar necessário.
Tá bom, pessoal? Então, eu vou prosseguir com o meu trabalho, vou avançar, e quando ele estiver no comprimento que eu preciso, a gente volta. Bem, pessoal, então assim está a minha peça. Como vocês podem ver, eu já usei todas as cores do nosso novelo e essa cor ficou linda, tá? Então, essa é a vantagem do fio prisma, ele agrega valor à nossa peça, ficou lindo mesmo, gostei bastante. E eu ainda não terminei, mas eu já cheguei no comprimento que eu quero. E se eu quisesse parar agora, da forma que está aqui, olhem só, já seria suficiente, já seria perfeito. Então, se você já chegou no comprimento que você quer, você pode usar essa última carreira do leque como acabamento. Não precisa mais fazer acabamento nenhum aqui, tá perfeito. Porém, eu decidi fazer mais uma carreira de leque, tá? Mais uma carreira de leque. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou subir normalmente para fazer a primeira carreira de alças, do jeito que a gente fez anteriormente, tá? Eu vou fazer a primeira carreira de alças, mas quando eu fechar essa primeira carreira de alças, eu já passo direto para fazer a carreira de leque, tá? Para deixar duas carreiras de leques bem próximas uma da outra, tá bom? Ficando dessa forma aqui. Então, agora a gente vai colocar o lastex na peça. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar o lastex na minha peça, mas eu queria esclarecer o seguinte. Bia, esse lastex é obrigatório botar? Não, não é. Claro que quando você vestir a peça, dependendo de o quão folgado ficou aqui a circunferência na parte de cima, essa parte de trás vai cair um pouco, tá? Mas aí você avalia se realmente é necessário o lastex ou não. Se cair só um pouquinho, eu não acho necessário. Se não ficar tão folgado, eu não acho necessário colocar o lastex. Mas aí fica opcional, tá bom? Se você quiser, você põe. Se você quiser, você não põe. Essa peça, por exemplo, dá tranquilamente para não ser colocado o lastex. Mas eu vim com a proposta de mostrar como colocar o lastex nela, então eu vou mostrar. Porém, tem um detalhe. Embora eu tenha deixado aqui lugar para dar a volta colocando o lastex, eu vou colocar o lastex apenas na parte de trás da peça. Eu não vou colocar na frente, ok? Apenas na parte de trás. Se você quiser colocar o lastex e quiser dar a volta aqui na parte de baixo do busto colocando o lastex, você pode fazer, tá bom? Espaço para colocar, você vai ter. Então, eu venho aqui na parte avessa, onde a gente tem as alcinhas que eu não usei, e vou amarrar o lastex bem no primeiro pontinho aqui, perdão, no primeiro pontinho aqui próximo ao busto, olhem só. Venho nessa direção. Você pode colocar na primeira linha, na segunda, tanto faz a linha que você vai começar. Tá bom? Eu venho bem aqui e vou amarrar o lastex. Observe que eu tô usando uma agulha mais fina para ficar mais proporcional à espessura do lastex. Eu tô usando a agulha de número 2. Se você quiser usar mais fina, você pode. Enfim, eu vou amarrar o lastex aqui. Eu venho com a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei o lastex e vou laçar ele para fazer a nossa primeira correntinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou caminhar nas alças que estão nessa mesma linha, fazendo pontos baixíssimos. Só que eu vou segurar o fio, tá? Para tensionar ele. Quanto mais apertado ficar o fio, mais ele vai encolher a peça, tá? Então, você precisa lembrar disso. Eu venho aqui no primeiro ponto, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto, vou laçar o fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Venho no terceiro ponto, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo isso aqui. Então, a gente vai aqui até a gente chegar próximo do outro bojo. Cheguei aqui, olhem só, do outro lado do bojo. Como eu disse, eu não vou dar volta, então eu vou parar por aqui. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou dar uma alongadinha. Vou cortar esse fio. E aí, depois que eu ver que tá tudo certo, que eu não vou precisar refazer, aí eu arremato mais certinho, coloco uma colinha nas duas pontas para não soltar. Bem, então aqui eu terminei uma das fileiras com o lastex. Eu vou aqui para outra fileira, olhem só, e vou fazer tudo de novo.
tá bom? Se você tiver colocado mais espaço para mais linhas de lastex e quiser fazer, você pode fazer também. Coloca quantos vocês quiserem, sempre do mesmo jeito, ok? Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.